Morri por 7 minutos. E Jesus me mostrou a verdade chocante sobre a prosperidade. Eu sempre pensei que prosperidade e fé andavam de mãos dadas, como um mantra que eu repetia a cada dia. Tinha uma vida perfeita, um bom emprego, amigos ao meu redor e uma fé inabalável. Mas uma queda inesperada virou tudo de cabeça para baixo. Morri. Sim, você ouviu certo. E o que aconteceu a seguir desafiou tudo o que eu acreditava. Acordei em um lugar que não se parecia com nada que já conheci. Não havia luz, apenas uma presença poderosa. E então, ele apareceu. Jesus. Seus olhos, cheios de amor e tristeza, me encararam. Eu esperava ouvir palavras de conforto, mas recebi uma verdade que cortou minha alma. Você buscou riquezas, mas esqueceu o verdadeiro propósito. A cada palavra, o peso do arrependimento me consumia. Como consegui pregar promessas de prosperidade sem entender a beleza do sacrifício? O dilema em meu coração era agonizante. Eu havia enganado tantas pessoas. Quando finalmente voltei à vida, tudo havia mudado. Eu não era mais a mesma. Agora, minha missão é clara: compartilhar a verdadeira essência do Evangelho. O que eu vi, a dor que experimentei, pode ser a chave para abrir os olhos de muitos. Você está pronto para essa jornada? A ilusão da prosperidade material. É curioso como, por muito tempo, acreditei que a fé em Deus era uma espécie de passe de mágica para a prosperidade. Eu cresci ouvindo que, se você orasse com fervor e tivesse fé, as bênçãos materiais viriam como um rio abundante. A cada culto, a cada pregação, essa ideia se tornava mais arraigada em meu coração. A conexão entre fé e riqueza parecia tão lógica, quase como uma equação matemática. Mais fé, mais bênçãos. No entanto, com o passar dos anos, comecei a perceber que essa crença era uma ilusão, que distorcia o verdadeiro significado do Evangelho. Quando olhava ao meu redor, percebia que muitos daqueles que viviam em dificuldades eram os que mais se esforçavam em suas práticas de fé. Essa contradição começou a me incomodar. Como poderia um Deus justo permitir que pessoas tão devotadas e sinceras enfrentassem tantas dificuldades financeiras? Foi nesse ponto que comecei a questionar a mensagem que tinha sido pregada a mim, a de que a fé seria um caminho direto para a prosperidade. Essa visão não só era simplista, mas também injusta, pois atribuía a culpa das dificuldades a uma suposta falta de fé. Além disso, essa crença na prosperidade material me levou a um estado de comparação constante. Eu olhava para as vidas dos outros e pensava que, se eles estavam vivendo em abundância, era porque eram mais fiéis ou mais abençoados do que eu. Isso gerava um ciclo de frustração e insatisfação, onde a gratidão se perdia e a ansiedade. O Evangelho, que deveria ser uma fonte de esperança e amor, tornou-se um fardo, uma constante busca por validação através de conquistas materiais. Com o tempo, percebi que essa ênfase nas bênçãos materiais criava uma barreira entre mim e a verdadeira essência da fé. A mensagem de Jesus, cheia do amor, compaixão e sacrifício, era distorcida em algo que se resumia a uma troca: fé por bens materiais. A verdadeira riqueza, que deveria ser a paz interior, a alegria e o amor ao próximo, era deixada de lado em nome de uma prosperidade efêmera. Essa constatação me levou a uma busca mais profunda pela verdade. Uma busca que começava a modificar minha relação com Deus e com a vida. Com isso, entendi que a verdadeira prosperidade não estava nas posses, mas sim na capacidade de amar e ser amado, na generosidade e na solidariedade. O Evangelho nos convida a olhar para o outro, a nos preocuparmos com as necessidades alheias, e é nessa troca de amor e cuidado que encontramos a verdadeira abundância. Ao explorar esses novos caminhos, percebi que a fé não é um contrato que garante bênçãos, mas um relacionamento que nos transforma e nos faz questionar as nossas prioridades. O encontro transformador com Jesus, e então, houve aquele momento decisivo na minha vida, um verdadeiro divisor de águas. Foi uma experiência que eu não poderia ter previsto. Após uma série de dificuldades que me deixaram exausta e perdida, tive a oportunidade de me encontrar com Jesus, não de uma forma física, mas de uma maneira que desafiou todas as minhas percepções anteriores. Era como se eu tivesse sido puxada para uma realidade em que a materialidade não importava, onde o amor e o sacrifício eram os verdadeiros alicerces da vida. Nesse encontro, recebi uma revelação poderosa sobre a essência da fé. Jesus me mostrou que seu sacrifício na cruz não era uma promessa de riquezas, mas uma oferta de redenção. Ele me lembrou que a verdadeira liberdade vem do desapego. As coisas deste mundo,
e do compromisso com um propósito maior: amar e servir. Senti uma paz intensa ao compreender que a fé não se tratava de receber, mas de dar e de se entregar. Foi libertador perceber que, mesmo em meio às minhas lutas, eu poderia encontrar um significado profundo e duradouro. A imagem de Jesus, com braços abertos, pronta para me acolher, foi uma lição sobre a graça. Ele não estava interessado nas minhas posses ou no que eu poderia oferecer em troca. Ele queria meu coração, minha entrega. Esse encontro transformador me fez entender que, mesmo em meio a dificuldades, eu poderia ser rica em amor e em fé. O sucesso material, que antes era meu foco, foi substituído pela busca por um relacionamento verdadeiro com o Criador. A partir desse momento, a maneira como eu enxergava a vida mudou drasticamente. Não me importava mais tanto com as aparências ou com o que os outros pensavam sobre mim. Era como se uma venda tivesse sido retirada dos meus olhos e eu pudesse finalmente ver a beleza do Evangelho em sua totalidade. A mensagem de Jesus se tornou clara. O amor é a verdadeira riqueza, e o sacrifício é o caminho para a verdadeira liberdade. Esse encontro não foi apenas uma experiência mística. Ele se tornou um ponto de referência em minha vida. Desde então, sempre que me sinto perdida ou ansiosa, lembro-me desse momento, dessa revelação profunda que me faz voltar ao essencial. A fé não é uma promessa de bens materiais, mas sim uma jornada de amor, compaixão e entrega. Essa mudança de perspectiva começou a moldar não apenas minha vida, mas também a forma como eu interagia com os outros ao meu redor. O impacto do engano espiritual. Pensando sobre essa jornada, não posso deixar de refletir sobre o impacto que a teologia da prosperidade teve na vida de tantas pessoas. É doloroso perceber que muitos viveram e ainda vivem enganados, acreditando que a fé é uma moeda de troca. Essa visão distorcida gera uma grande confusão e dor, especialmente para aqueles que, mesmo dedicando suas vidas a Deus, não veem as promessas materiais se concretizarem. Fui uma delas, e a angústia de não alcançar o que era prometido me acompanhou por muito tempo. As consequências desse engano espiritual são devastadoras. Muitas pessoas acabam se afastando da fé, decepcionadas com Deus, que não correspondeu às suas expectativas. A frustração se torna um veneno que contamina a alma, levando a um afastamento da verdadeira mensagem do Evangelho. Isso é trágico, pois a vida cristã não deveria ser uma busca desenfreada por bens, mas um caminho de amor e serviço ao próximo. A ideia de que Deus é um gênio da lâmpada que atende a todos os nossos desejos materiais é uma simplificação que pode levar a um vazio existencial. Além disso, o engano espiritual perpetua uma cultura de comparação e competição. As redes sociais estão cheias de pessoas que ostentam conquistas e riquezas, e muitos se sentem compelidos a se encaixar nessa. Isso gera uma pressão enorme, levando as pessoas a se sentirem inadequadas, como se suas vidas não valessem nada por não corresponderem ao que é pregado. Lembro-me de momentos em que olhei para a vida dos outros e me senti menor, como se minha fé não fosse suficientemente forte ou valiosa. Essa dor e confusão são ainda mais intensas quando se trata de pessoas que, por conta dessa teologia, se veem obrigadas a abrir mão de suas economias em busca de milagres financeiros. O resultado é muitas vezes um ciclo vicioso de dívidas e frustração, onde a esperança se transforma em desespero. A mensagem do Evangelho, que deveria trazer libertação, se transforma em um fardo insuportável. Compreender as consequências desse engano se tornou um chamado urgente em minha vida. Ao olhar para minha história e para as histórias de outros ao meu redor, percebo que a verdadeira mensagem do Evangelho é um convite ao amor, à generosidade e ao cuidado mútuo. Precisamos resgatar a essência da fé, que é sobre se conectar com Deus e com os outros de uma forma autêntica, sem as amarras do materialismo. Essa reflexão me impulsiona a agir e buscar formas de compartilhar essa verdade com aqueles que ainda estão presos nesse ciclo de engano. A importância da renúncia e do amor sacrificial, quando comecei a compreender a verdadeira essência do amor cristão. Percebi que ele vai muito além de simplesmente receber bênçãos ou favores. É uma entrega genuína, um renunciar a si, mesmo em prol do outro. Lembro-me de um dia em particular, quando, refletindo sobre a vida de Jesus, fui confrontada por sua radicalidade. Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Essa ideia me abalou profundamente,
pois eu estava tão acostumada a ouvir que a fé me traria prosperidade, que nunca tinha parado para considerar o que realmente significava amar sacrificialmente. O conceito de renúncia é muitas vezes mau. Não se trata de uma autonegação que nos leva a um lugar de dor ou sofrimento sem propósito, mas sim de uma escolha consciente de colocar as necessidades dos outros à frente das nossas. Em um mundo que valoriza o sucesso material e a autopromoção, essa mensagem é quase um grito no deserto. Aprendi que o amor verdadeiro é aquele que se manifesta em ações, mesmo quando isso implica em abrir mão de algo que valorizamos. É nesse espaço de entrega que encontramos a verdadeira liberdade. Recordo de um momento em que um amigo me procurou em busca de apoio. Ele estava passando por dificuldades financeiras e se sentia perdido. Meu impulso inicial foi tentar ajudar, de forma prática. Mas, ao invés disso, percebi que meu amor por ele exigia mais. Eu precisava estar presente, ouvi-lo, compartilhar suas dores e, acima de tudo, ser uma fonte de encorajamento. Essa experiência me ensinou que o amor sacrificial muitas vezes se revela em pequenas ações do dia a dia. Não se trata de grandes gestos, mas de um compromisso contínuo de estar ao lado do outro, mesmo quando isso nos custa algo. A mensagem da cruz, na sua essência, é de entrega total. Jesus nos mostrou que o verdadeiro amor não tem limites e que o sacrifício é parte integrante dessa jornada. Ao contemplar a cruz, percebo que ela não é apenas um símbolo de dor, mas de esperança e renovação. É a lembrança de que, para alcançar a verdadeira vida, às vezes precisamos abrir mão de nossas próprias vontades e desejos. Isso me fez reavaliar minhas próprias prioridades e a forma como eu expressava meu amor pelas pessoas ao meu redor. Compreender que a renúncia e o amor sacrificial são fundamentais para a vida cristã me motivou a viver de maneira diferente. Decidi que, a partir daquele momento, meu foco não seria mais em buscar o que eu poderia ganhar, mas em como eu poderia servir. Essa mudança de perspectiva não foi fácil, mas a sensação de propósito que veio com ela foi transformadora. Aprendi que, ao amar sacrificialmente, não apenas abençoo os outros, mas também me aproximo mais de Deus, pois é nesse lugar de entrega que Ele se revela de maneira mais profunda. Por meio da renúncia e do amor sacrificial, encontrei na apenas minha missão, mas uma nova maneira de viver. O desejo de corrigir o engano que se infiltrou em nossa compreensão da fé tornou-se uma parte integrante da minha vida. Ao compartilhar essa verdade com outros, percebo que a essência do cristianismo é um chamado para amar e servir, não um convite para buscar riquezas. E assim, com cada passo, cada conversa e cada gesto de amor, continuamos a nos aproximar do verdadeiro significado do Evangelho. A criação de um espaço para diálogo e vulnerabilidade às vezes. Me pego pensando em como as conversas sobre fé podem ser carregadas de tensão e desconforto. Lembro-me de quantas vezes, nas reuniões da minha comunidade, o medo de questionar ou expressar dúvidas pairava no ar como um denso nevoeiro. As pessoas sentavam-se em círculos e, ao invés de se abrirem, muitas vezes se escondiam atrás de sorrisos tímidos e respostas ensaiadas. Eu mesma já estive lá, sentindo que minha fé precisava ser defendida a todo custo, mesmo que isso significasse ignorar as inquietações que me perseguiam. A verdade é que a vulnerabilidade é um terreno difícil, mas essencial para o crescimento espiritual. Quando decidi que era hora de criar um espaço seguro para diálogo, percebi que isso não era apenas sobre abrir a boca e falar. Era sobre ouvir, era sobre permitir que as vozes que muitas vezes eram sufocadas pudessem ser ouvidas sem julgamento. Ao começar esse processo, percebi que a escuta ativa se tornava uma prática sagrada. As perguntas que antes eram consideradas tabus começaram a surgir. Por que Deus permite o sofrimento? Ou como posso acreditar em algo que não compreendo completamente? Cada uma dessas perguntas era uma chave que abria portas para entendimentos mais profundos e para a construção de uma comunidade mais coesa. Conforme os encontros se tornavam frequentes, algo mágico começou a acontecer. As pessoas começaram a compartilhar suas histórias de vida, suas lutas e suas dúvidas. Lembro de um jovem que, durante um desses encontros, falou sobre a dor de perder um ente querido e como isso abalou sua fé. Em vez de oferecer respostas prontas ou consolos superficiais, nós simplesmente o ouvimos. A vulnerabilidade dele trouxe à tona a vulnerabilidade em todos nós. E assim, criamos um ambiente onde a dor e a dúvida podiam coexistir com a fé e a esperança. Um espaço onde todos podiam ser verdadeiramente quem eram. A vulnerabilidade, então,
não se tornou uma fraqueza, mas uma força. As pessoas começaram a perceber que não estavam sozinhas em suas lutas. Cada partilha era como um fio que tecia uma rede de apoio, onde a graça de Deus se manifestava através da empatia e do amor. Essa rede não apenas acolhia os que duvidavam, mas também fortalecia aqueles que estavam firmes em sua fé. Um testemunho de que, mesmo nas incertezas, a comunhão era possível, e que juntos podíamos explorar o significado do amor de Cristo de uma maneira mais profunda. O diálogo honesto sobre fé permitiu que muitos reavaliassem suas crenças e, por consequência, suas vidas. Através desse processo, percebi que a verdadeira essência do cristianismo não é a certeza absoluta, mas a jornada de busca e descoberta. E essa jornada é muito mais rica quando compartilhada. Não se trata apenas de responder perguntas, mas de criar um espaço onde a busca por respostas se torna um ato de fé em si mesmo. Isso me fez lembrar que a fé não é um destino, mas um caminho que trilhamos juntos, repleto de questionamentos e descobertas. Ao final de cada encontro, o que mais me impressionava era a transformação que estava ocorrendo em cada um de nós. O medo de ser julgado foi substituído pela coragem de ser autêntico. O espaço que criamos se tornou um reflexo do que significa ser verdadeiramente cristão. Amar, acolher e, acima de tudo, estar disposto a caminhar lado a lado, mesmo quando o caminho é incerto. E assim, o diálogo e a vulnerabilidade se tornaram, para nós, não apenas práticas, mas uma forma de vivenciar o amor sacrificial que Jesus nos ensinou. A missão de corrigir o engano, decidir que era hora de corrigir o engano, foi uma das decisões mais desafiadoras que já tomei. Olhando para o impacto que a mensagem distorcida tinha causado na vida de tantas pessoas ao meu redor, a urgência de agir tornou-se inegável. Eu sabia que não poderia fazer isso sozinha. A missão não era apenas minha, era coletiva. E assim, comecei a me reunir com aqueles que também sentiam a necessidade de trazer à luz a verdadeira essência do Evangelho. O que eu não esperava era a resistência que encontraria, mesmo entre os que eram mais próximos de mim. Havia um temor genuíno de que, ao questionar as promessas de riquezas e sucesso, estaríamos minando a fé das pessoas. Entretanto, à medida que conversávamos, percebi que essa resistência era fruto do medo da mudança. A mudança exige coragem, e muitos ainda estavam presos à ideia de que a prosperidade material era um sinal da bênção divina. A missão de corrigir o engano, portanto, não era apenas sobre debater ideias, mas também sobre acompanhar as pessoas em suas jornadas de F. Eu queria mostrar que, na verdade, a verdadeira bênção de Deus vai muito além do que podemos tocar ou ver. Começamos a realizar pequenos encontros, onde discutíamos o que a Bíblia realmente diz sobre prosperidade, sacrifício e amor. A ideia não era desmantelar a fé dos outros, mas ajudá-los a ver que a verdadeira prosperidade está enraizada em um relacionamento genuíno com Deus e no amor ao próximo. Um dos momentos mais marcantes foi quando uma mulher que sempre se sentiu culpada por não ter alcançado o sucesso material começou a entender que sua verdadeira riqueza estava em sua capacidade de amar e servir aos outros. Foi um divisor de águas, não só para ela, mas para todos nós que estávamos presentes. Com o tempo, percebi que a missão de corrigir o engano também envolvia um componente de humildade. Era crucial que eu não me apresentasse como alguém que tinha todas as respostas, mas como uma peregrina em busca de verdade, assim como todos os outros. Essa humildade ajudou a quebrar barreiras e a criar um ambiente onde as pessoas se sentiam confortáveis para expor suas dúvidas e medos. Ou a fazer isso, fomos, pouco a pouco, desmantelando a ideia de que a fé é um produto a ser adquirido, e começamos a reconhecê-la como um relacionamento a ser cultivado. A missão se espalhou rapidamente, e outras comunidades começaram a se interessar por nosso trabalho. A beleza disso estava em ver que não éramos apenas um grupo isolado, mas parte de um movimento maior. Quando nos unimos para corrigir o engano, percebemos que estávamos, na verdade, reafirmando a verdadeira mensagem do Evangelho. Isso nos ensinou que, embora a tarefa fosse árdua e muitas vezes desafiadora, havia uma alegria indescritível em ver vidas sendo transformadas pela verdade. Ao longo dessa jornada, não só me comprometi com a missão de corrigir o engano, mas também me transformei. A busca pela verdade tornou-se uma parte intrínseca da minha vida, e eu percebi que, ao ajudar os outros a encontrar o caminho de volta à essência do cristianismo, eu também estava encontrando
Cada dia era uma nova oportunidade de aprender, crescer e, o mais importante, amar. E assim, seguimos, juntos, na missão de corrigir o engano. Confiantes do que ao fazer isso, estávamos apenas refletindo o amor de Deus em ação. E então, aqui estou eu, com uma nova perspectiva, pronta para compartilhar essa jornada incrível. Você já parou para pensar no que realmente significa seguir a Jesus? Será que estamos buscando apenas as bênçãos, sem enxergar o verdadeiro propósito por trás de tudo isso? A vida não é uma corrida em direção a promessas vazias, é um convite a um relacionamento profundo, que vai além do material. Eu falava com as pessoas. Percebi que muitos estavam tão perdidos quanto eu estava. A fé não é uma fórmula mágica para o sucesso. É uma entrega diária, um reconhecimento de que somos chamados a amar, mesmo quando isso dói. Volker J. se perguntou, o que realmente significa amar sacrificialmente? O que eu vivi foi um despertar, e agora eu quero que você também tenha essa oportunidade. Vamos juntos explorar essa verdadeira essência da fé, onde o amor e a renúncia andam de mãos dadas. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu comentário. E lembre-se, a verdadeira prosperidade vem do coração. O que você irá fazer com essa nova visão? A escolha é sua. Se você chegou até aqui, é porque Deus falou com você assim como falou comigo. Eu morri. E nesse momento, Jesus expôs tudo aquilo que eu fingia não ver: a vaidade, o orgulho, a falsa ideia de que fé é sinônimo de riqueza. Mas quando estive diante dele, percebi que o que ele quer não é o nosso dinheiro. Nassau. Coração quebrantado. Eu voltei para contar o que vi. Voltei para te alertar. Para dizer que o tempo está acabando. E que não dá mais para viver de aparência espiritual. Não ignore os sinais. Não endureça seu coração. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, porque talvez essa seja a última oportunidade dessa pessoa ouvir a verdade. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Eu quero saber, Jesus também tem falado com você? Você já viveu algo parecido? Deixa seu testemunho, nem que seja em poucas palavras, porque Deus pode usar a sua história para despertar outras vidas. Este canal não é sobre fama. É sobre almas, é sobre céus abertos e corações rendidos. E se você sentiu isso no seu espírito, você faz parte desse mover. Até o próximo vídeo. E que Espírito Santo continue te incomodando menos, até que ele possa te transformar.